Olá, meus amados e queridos irmãos, aqui é o seu amigo pastor Carlos Alexandre Costa e nós vamos assistir um vídeo agora em que um pastor ele quebra oferendas, de pessoas ali pertinentes ao culto do candomblé, da Umbanda, não sabemos especificar, mas o fato ocorreu em Belfor Roxo. Haviam diversos pratos, diversos alguidares espalhados, colocados no monte. E aí um pastor pega uma pedra e ele começa a quebrar. E o caso está repercutindo, segundo informações que circulam na internet, o pastor foi denunciado por intolerância religiosa. E nós vamos assistir este vídeo aqui para saber, houve mesmo intolerância ou não? Vamos assistir o vídeo aqui. Mas antes eu lhe peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like no vídeo, comente e compartilhe. Isto é muito importante para o crescimento deste canal. E também, por gentileza, se inscreva no canal Verdades Ocultas da Bíblia, no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Tem o link do nosso grupo de debates bíblicos no WhatsApp e do meu canal no Telegram. Todos os links estão aqui na descrição. E também Seminário Teológico, parcela única de R$100, para ajudar quem realmente precisa. E vamos direto ao assunto, porque aqui sempre é assim. Então, meus queridos, como eu disse outrora, um pastor, município de Belfor Roxo, Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, ele estava lá no monte lá, e segundo informações, ele visualiza alguns pratos de alguidares, algum alguidar que se fala, se eu não estou enganado, me perdoe se você é das religiões afro, eu não estou pronunciando da maneira correta. Então estava lá organizado ali uma oferenda, de repente o pastor pega uma pedra, começa a falar algumas coisas e a quebrar esses pratos, a profanar esta oferenda. E aí, segundo informações, ele foi denunciado por intolerância religiosa. Estaremos assistindo o vídeo e você irá acompanhar e vamos analisar juntos para saber o que está acontecendo. Por precaução, estarei usando o heresiômetro. Vamos aqui no nível 1, Parece que é algo que não irá nos exigir tanto esforço assim para analisar, por ser um fato. Então estaremos utilizando o heresiômetro nível 1. Heresiômetro nível 1 posicionado. 1, 2, 3. Vamos analisar. Foi. Vamos aqui quebrando, amém? Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, quebra de maldição. Ih, que isso, quebrando, em nome de Jesus. Estourou já. Que foi feito nível aqui. Nível 2. Amém? Que quebrando isso? Aqui. Assim como essa pedra tá quebrando, Assim é a palavra de Deus. Quebrando toda a maldição hereditária na sua vida. Não, amém? não. Em nome de Jesus. Tá sendo ele falou que ele é nível 3. A honra e a glória do Senhor. Amém? Assim como foi quebrado. Foi quebrado também essa oferenda. Em nome de Jesus, receba a tua vitória. Vem amanhã para o nosso culto. Amém? Venha receber a sua bênção, a sua vitória. Em nome de Jesus. Amém? Que é isso? Oi. Não, vamos assistir novamente? Vamos assistir novamente? Gente, isso é um absurdo. Já estou dizendo logo. Isto é um absurdo. Eu vou aqui, vamos assistir novamente isso. Não acredito. Vamos aqui quebrando, amém? Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, quebra de maldição. Vamos aqui quebrando, Em nome de Jesus, aquilo que foi feito aqui, amém? Quebrando aqui para ver esse absurdo. Assim como essa pedra tá quebrando, que é isso? Absurdo. Assim é a palavra de Deus. Desnecessário. Quebrando toda a maldição hereditária na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Está sendo tudo quebrado. Falta de respeito. A honra e a glória do Senhor. Amém? Assim como foi quebrado também essa oferenda. Em nome de Jesus, receba a tua vitória. Vem amanhã para o nosso culto. Amém? Venha receber a sua bênção, a sua vitória. Em nome de Jesus. Amém? Tá errado. Oi. Bem, meus amados queridos irmãos, o que nós estamos vendo é um absurdo. É um absurdo isso que nós estamos contemplando aqui.
alguns sites especializados em notícias gospel, eu já vou dar minha opinião, calma aí. Vamos nos contextualizar mais ainda. Alguns sites especializados em notícias gospel, tá, falaram acerca do assunto. Então diz aqui, após quebrar oferendas, pastor é indiciado por intolerância religiosa. O caso aconteceu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e foi registrado na Delegacia de Crimes e Delitos de Intolerância. Então, segundo as informações aqui, o pastor ele foi, de fato, denunciado. Então, vamos aqui ver o que a matéria está dizendo. Um pastor evangélico identificado como Gleidson Lima, é isso mesmo? Gleidson Lima, foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de intolerância religiosa. O homem se filmou quebrando oferendas religiosas do candomblé e publicou nas redes sociais. Um absurdo, isso é um absurdo. O caso aconteceu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância pelo Babalorixá Natan de Oxaguian, do terreiro Iereacé Babá Minhocan Funfum. No vídeo é possível ver que o pastor usa uma pedra para quebrar as oferendas em nome de Jesus. É aí que está o absurdo, porque o próprio Jesus nunca faria uma coisa dessa. O próprio Jesus que é amor, Jesus que pregou a paz, Jesus que trouxe todos aqueles quanto pôde à sua presença, com a sua mansidão, com a sua paz e humildade de espírito, jamais faria isso se tivesse presente nos nossos dias de hoje. Isso é um absurdo. Assim como essa pedra, né, como nós vimos no vídeo, né? Assim como essa pedra está quebrando, assim é a palavra de Deus. Então, se é a palavra, bastaria apenas pronunciar a palavra. Tá? E eu vou dar minha opinião, não estou dando minha opinião ainda não. Em nome de Jesus está sendo tudo quebrado, disse Gleidson Lima. No final do vídeo, o pastor convida as pessoas para o culto de sua igreja. Receba a tua vitória. Venha amanhã para o nosso culto. Venha receber sua bênção, sua vitória, em nome de Jesus. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é sim intolerância religiosa. Em primeiro lugar, se você entende pela sua vertente protestante do cristianismo, se você compreendeu pela sua vivência de família, pelas suas experiências em outras religiões ou nessa religião específica do candomblé, que isso era prejudicial a você, mas o que nisso lhe dá o direito de você ir lá e quebrar uma oferenda, um alguidar, que você nem sabe para qual propósito aquilo especificamente foi feito, foi erguido? Isso é intolerância religiosa. Da mesma maneira como os cristãos, evangélicos, protestantes, seja lá o que for, têm o direito de manifestar a sua fé de maneira pública, como por exemplo com cultos ao ar livre, como por exemplo atos evangelísticos, como por exemplo orações em praças públicas, porque isso lhe é garantido pelo artigo 5º da Constituição. Esse mesmo direito é garantido a todas as outras religiões, as suas manifestações de fé, os seus posicionamentos religiosos. E não é dessa maneira que nós iremos ganhar pessoas para Jesus, ou entre muitas aspas, para a religião cristã. Não é com esse tipo de atitude que nós iremos conseguir. A cada dia mais e mais a gente vem contemplando a radicalização da mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, inclusive com essas teologias oriundas de meio neopentecostal, que vem a reforçar jargões como estes, de quebra de maldição, e não sei o que, hereditário, e blá blá blá, etc e tal, das coisas as quais, biblicamente, teologicamente, sistematicamente, nem fazem sentido, não tem nem registro nas doutrinas bíblicas acerca disso. Então é lamentável, é triste
isso mostra mais um líder, é duro falar isso, mas é verdade. Isso mostra mais um líder despreparado, uma pessoa sem qualquer tipo de formação teológica real, verdadeira, porque uma pessoa devidamente formada jamais cometeria esse tipo de ato e nem teria esse tipo de pensamento. Mas, infelizmente, o cristianismo no Brasil, ele se propaga mais pela cultura, né, e pela imposição do poder religioso do que, de fato, pela mensagem saudável do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na minha humilde opinião, ele tem que responder sim por intolerância religiosa. Na minha opinião, deveria até fazer uns cursos, na minha humilde opinião, tá? A pena de cidadãos que se comportam dessa maneira, deveria fazer um curso sobre a outra religião, conhecer a história, conhecer o que é academicamente confirmado, ali, ó, leitura de livro de historiador, leituras de livros de pessoas que pesquisaram a fundo sobre as outras religiões. Porque se for nesse ritmo aí, a gente sabe que a maioria dessa galera que hoje está em igreja protestante, principalmente de características pentecostais e neopentecostais, são oriundos de uma leva ali da década de 80, ali aquela janela de 20 anos, da década de 80 até a década de 2000, que eram sim pessoas oriundas do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé e da Quimbanda, que converteram-se ao cristianismo, mas não converteram do seu misticismo, não converteram a sua ideologia e acabam praticando esse tipo de ato, esse tipo de coisa. Então é lamentável, digo mais uma vez, ver uma cena dessas. É lamentável, é uma cena extremamente desrespeitosa, é uma cena, sim, que ela não pode se repetir, que deve se tomar as medidas cabíveis, sim, principalmente, isso na minha opinião, para com o Gleidson, se é de fato ele, medidas socioeducativas. Não adianta somente vou botar lá, vamos dar um processo e vamos fazer isso, porque isso também não vai mudar o fato. Isso não vai mudar a mentalidade da pessoa. Isso não vai mudar a atitude. Mas medidas socioeducativas, isso sim. E isso poderia mudar e mentalizar. A gente sabe que em toda a esfera da sociedade, e isso contempla a religião também, existem pessoas boas e pessoas más. Dentro do próprio cristianismo tem gente que faz oração contrária. Tem gente que fala, Deus passa a espada, Deus joga no leito, revelações que não são revelações, são coisas contrárias, coisa e tal, e que também tem, que vocês das religiões de matriz africana no Brasil, tem também no meio de vocês sabem muito bem. Feitiço, trabalho de amarração, tem diversas coisas que se faz que é mais para alimentar o ego e para ir contra outras pessoas do que de fato para se propagar também uma unidade, né? Um amor e um respeito ao próximo. Mas isso tem em qualquer religião, porque religião são compostas por pessoas e pessoas é que têm atitudes más. Então, em toda religião, tem gente que pensa assim em fazer o bem, como tem pessoas que pensam em fazer o mal. Então, na minha opinião, nós só vamos corrigir isso com medidas socioeducativas, tá bom? É botar a pessoa para estudar, botar a pessoa para compreender onde ela está errando, dar a ela uma visão da religião não só dogmática, mas uma visão ampla, né, mais praxeológica, uma visão teológica e uma visão social do próprio fenômeno crença e do próprio fenômeno religião. E quando eu falo mais social, é você compreender o aspecto histórico da sua própria religião, que isso é extremamente importante, e o aspecto filosófico da sua própria religião, que deságua no aspecto sociológico. Como assim, pastor? Conhecendo a história da minha religião, eu consigo compreender como que determinados pensamentos se formaram. E aí eu vou para a parte
filosófica. E compreendendo a parte filosófica, como determinados pensamentos se formaram, eu vou entender como isso é expresso pela sociedade. E aí eu vou para a parte sociológica. Mas, infelizmente, o que eu estou falando aqui é uma realidade que não vai ser vivida nem por 1% das pessoas. Então eu só posso desejar ardentemente que esse tipo de coisa não se repita novamente e que medidas realmente eficazes e eficientes, nesse caso específico, possam ser tomadas para que cesse de uma vez por todas casos de quaisquer religiões de intolerância religiosa no Brasil. Chega desse tipo de coisa acontecendo. Ok, meus amados queridos irmãos, aqui é o seu amigo pastor Carlos Alexandre Costa. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu ministério. Eu nem tirei o heresiômetro, o óculos da análise, porque realmente esse caso aí foi tenso demais, mas tudo bem, ó. Deus abençoe a sua vida. Vai no canal Verdades Ocultas da Bíblia, no canal Professor Carlos Alexandre Costa e me segue também lá no Instagram. Fique na paz do Senhor Jesus.